Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e também pela Rádio Ativa. Estamos nos aproximando da Semana Maior. Maior porque dentro deste contexto iremos fazer memória deste momento tão importante para toda a humanidade, que é o da redenção. O momento de meditar e nos debruçarmos sobre o grande mistério da cruz e da ressurreição de Jesus. Hoje, na liturgia, o profeta Jeremias fala justamente da figura de Jesus Cristo. Aquele que é o justo perseguido, aquele contra qual se tramam várias ciladas para apanhá-lo. Às vezes, nós também podemos nos colocar e nos sentir em situações semelhantes, por sermos caluniados, por sermos perseguidos. E olhando para a leitura de Jeremias e para este Evangelho, por causa da nossa fé. Às vezes, e nós encontramos muito isso na Igreja Católica, batem muitas palmas para as obras que os católicos fazem. E olha, a Igreja Católica no mundo é a maior instituição de caridade. Não existe nenhuma outra instituição que tenha tantas obras de caridade, seja na área da assistência social, seja na área da saúde, com seus hospitais, seja na área da educação, com suas escolas, com suas creches, com suas universidades. Todo mundo bate palma, que bonito, que bom. Mas quando olham às vezes para o motivo pelo qual nós fazemos isso, aí nós somos caluniados, aí nós somos perseguidos, aí nós somos incompreendidos. Mas costumamos dizer que nesses momentos devemos fazer como Jesus, dar glória a Deus pelo fato de que estas graves acusações são mentiras. E Deus sabe o que está dentro do coração de cada um de nós. Pior seria, como Jesus lembra, se estas acusações fossem verdadeiras. Então louve a Deus, porque elas não são verdadeiras. Você faz e você sabe por que você faz. Assim, Jesus dizia no Evangelho. E Ele quer nos ensinar a tirar lições destas acusações que Ele sofreu e que todos aqueles que o seguem também irão sofrer. O grande sinal que você pode ter na sua vida, de que está no caminho certo, de que está no seguimento de Jesus, na sua imitação, são justamente as incompreensões, estas falsas acusações. Mas também devemos tomar cuidado, para não sermos nós a darmos motivo para que estas acusações aconteçam. Vejam bem, Jesus, quando dialogava com os judeus, e ele perguntava para eles, mas é por causa das minhas obras? E eles diziam, não é por causa das suas obras. É por causa do que você está falando. Mas eu lembro aqui que às vezes nós precisamos entender que no processo de conversão existe a renúncia, que é a parte mais difícil. Porque chegar aqui à frente, se ajoelhar, derramar lágrimas e dizer e gritar que ama Jesus, que louva o Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor,
não é tão difícil essa parte. A parte mais difícil é quando, para cumprir aquilo que a boca falou, nós precisamos, com a nossa vida, começar a fazer renúncias. Porque se nós não fizermos essas renúncias, não irão acreditar em nós. Você pode falar como o papagaio também fala. Eu vou usar um exemplo até chulo, mas me desculpem, vou usar. Imaginem vocês uma prostituta que agisse desta forma, e ela dissesse: a partir de hoje, eu aceito Jesus na minha vida. A partir de hoje, eu renuncio à vida de prostituição. Jesus agora é o meu único Senhor. Agora ela vai ter que fazer isso com a vida. E vamos supor que esta mulher, realmente, ela não pratica mais a prostituição. Ela não mais comercializa o seu corpo. Mas imaginem vocês, se esta mulher, mesmo não fazendo nada disso, ela está na esquina de minissaia a rodar bolsinha. Alguém vai acreditar? Aqui, eu me lembro daquele antigo ditado que todos vocês já ouviram. A mulher de César, além de ser honesta, tem que parecer honesta. Então nós cristãos também devemos pensar nisso. Porque às vezes nós somos homens e mulheres de fé, homens e mulheres verdadeiros, sinceros, mas às vezes os nossos comportamentos aí fora negam esta conversão, faz com que as pessoas passem a não acreditar em nós, por causa às vezes do nosso jeito de agir. Então nós precisamos tomar cuidado. Assim como diziam os judeus em relação a Jesus, vai o mundo hoje dizer em relação àqueles que seguem Jesus. As pedras, eu dizia na quinta-feira, porque aqui nós terminamos o evangelho de ontem, falando que eles tinham pegado em pedras, e o evangelho de hoje inicia repetindo esta frase. Aqui, eles pegam em pedras para atingir Jesus. Lá, na mulher adúltera, pegaram em pedras para também matá-la. Olha só para vocês verem, aqui, não estão diante de um pecador, está diante do próprio Deus. Mas é assim que agem os hipócritas, é assim que agem os fariseus. Então, quantas e quantas vezes em nossas vidas somos atacados pelas armas que tomamos às vezes do inimigo. Mesmo ameaçado de apedrejamento, Jesus não arreda o pé, não deixa de afirmar que ele é o enviado do Pai, que ele veio para mostrar o rosto misericordioso do Pai. Por isso que ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Assim, o rosto do cristianismo, o rosto do amor, o rosto da misericórdia, deve também ser o rosto de cada um de nós. A nossa fé cristã católica não é ideologia, não é corrente filosófica. A nossa fé está centrada na pessoa de Cristo. Ele não é uma ideia. Jesus Cristo é uma pessoa que me ama, uma pessoa que te ama, e que esse amor atingiu tal proporção que foi capaz de se entregar na cruz. Por isso, somos convidados a fazer um encontro pessoal, porque só assim nós iremos fazer as mesmas obras que ele fez.
E ele disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. E você? E eu? Quais são as boas obras que nós temos para mostrar? A pregação de Jesus questionava, fazia pensar, e isso não agradava muito os fariseus. Não agradava muito aqueles que estavam acomodados. Não agradava muito porque defender pecadores significa defendê-los, independente de qual seja o seu pecado. E isso Jesus fez. Não se trata de defender o pecado, mas se trata de defender a pessoa do pecador, para que ela seja libertada. Olhem, meus irmãos, para as guerras que nós enfrentamos nas redes sociais, onde o ódio se espalha para os quatro cantos. E aí, esse ódio chega a tal ponto que as pessoas, se pudessem, matavam umas às outras. Então vamos pedir, nessa liturgia de hoje, que nós não caiamos na falácia daqueles que defendem a morte, quando pregam tal pena, porque o nosso Deus é o Deus da vida. Não vamos fazer ressonância sobre aqueles que querem crucificar os pecadores, ao invés de levá-los também a fazer um encontro com o Senhor, porque essa é a nossa missão. E em relação, concluindo esta reflexão, lembrar a capacidade de mentir, a capacidade de fazer obras do mal, quando a gente pensa que já viu de tudo, eis que algo acontece. Mas muitas vezes, se nós cristãos fôssemos um pouquinho mais diligentes, talvez o mundo não estaria tanto envolto em trevas, porque somos chamados a ser luz. E a luz para iluminar, para dissipar as trevas. Então peçamos a Jesus, principalmente, que possamos viver esta Semana Santa, que se inicia no domingo, de uma forma um pouquinho diferente de todas as outras que nós vivemos, para olhar para o Cristo crucificado e ver o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.